Olá, tudo bem? Então nós estamos aqui agora para mais uma aula do nosso curso básico de pintura artística. Hoje nós vamos falar sobre modelando formas e aprisionando a luz. Nós vamos estar falando sobre desenhos, planos, profundidade de campo e ponto de fuga, modelando as formas a partir do shape, o que é um shape, o que é um objeto 3D e principalmente os volumétricos, o que é um volumétrico. Aí no tópico aprisionando luz, nós vamos falar sobre luz e sombra, degradê, o que é a iluminação, qual a importância de um objeto bem sombreado para que você tenha um volume maior no seu objeto. Então, vamos começar falando sobre ponto de fuga, perspectiva. Ora, quando você trabalha com um objeto bidimensional, que é uma tela, que é uma superfície lisa, uma superfície plana, você precisa transmitir o conceito de tridimensionalidade. Como é que você faz isso? Você faz isso utilizando os pontos de fuga. O que é ponto de fuga? Você vai pegar o quadrilátero da sua tela, da sua superfície a ser pintada, e você vai traçar um X de ponta a ponta, bem, nas duas diagonais, e essas duas pontas vão se cruzar bem no centro da tela. Um pouco mais para dentro você vai fazer um traço, um quadrado, unindo esses dois X. Utilizando esses pontos dos dois X, você vai fazer um quadrado. E a partir daí você faz vários outros traços, convergindo do primeiro plano da tela para esse ponto central lá na tela. Você está vendo isso tudo aí no desenho aqui do lado. E esses traços todos, é como se fosse um ladrilho, um tablado no chão, uma série de traços no chão convergindo da base da tela para a parte superior, para o ponto central na tela. E a partir daí você repete a mesma coisa em cima e nas laterais. Você vai ter um ponto central com vários raios, por assim dizer, saindo desse ponto central, convergindo para as bordas da tela em perspectiva. Você já criou um senso de profundidade. Não se esqueça de fazer as linhas verticais e as linhas horizontais do retângulo paralelo aos lados do papel. Aí agora vamos fazer uma linha oblíqua do canto esquerdo de trás da sala para o canto direito da frente. Desenhe isso aí levemente com lápis e use uma régua. Essa será uma diretriz na direção de telhas ou revestimento para o chão. Em seguida, utilizando o lápis ou a régua, levemente desenhe linhas a partir do centro do X, o chamado ponto de fuga, para a frente do cômodo, que é na parte inferior do papel. Essas linhas são ladrilhos para que possa espaçá-los como você preferir. Eles também poderiam ser ripas para o piso de madeira. Agora você pode fazer telhas usando as últimas linhas que você adicionou na etapa 3 e 4. Coloque a régua paralela ao fundo do papel e faça uma linha horizontal no chão da sala, onde a diretriz atende à primeira linha oblíqua. O passo 6, continue adicionando linhas horizontais até o revestimento do chão ser completado, até que toda a sua área esteja traçada com esses raios que saem do ponto central para o ponto externo. Agora vamos adicionar uma janela e uma porta. Comece por decidir a altura da janela e da porta. Comece estes fazendo uma linha vertical nas duas paredes de recuo. Complete agora a janela e a porta adicionando uma linha vertical para as extremidades traseiras. Essas linhas verticais serão paralelas com as bordas da frente. O próximo passo, complete o quadro adicionando uma janela retangular no fundo da sala e apagar todas as linhas convergentes. Essas linhas de conexão elas já não são mais necessárias, então termine adicionando mobiliário e sombreando o seu desenho e dando todo e qualquer toque criativo que te interessar dentro dessas telas. Aí você coloca uma série de móveis, uma série de elementos de cena e completa a sua cena, mas você já tem a noção de profundidade, né? A noção de perspectiva, a noção de 3D para um elemento que até então era gerado num shape 2D, num shape bidimensional.
Então, o ponto de fuga serve para que você adicione a uma coisa, a um desenho que é bidimensional, a sensação de profundidade, a sensação de tridimensionalidade. Estamos entendidos? Então vamos para a nossa próxima aula, que é como agora dar volume a esses objetos que você apenas traçou a partir da luz e da sombra. A luz e a sombra, os pontos de luminância, elas não dá para imaginar nenhum tipo de arte de trabalho volumétrico, pelo menos não aqueles que sejam meros grafismos, chapado com volume, sem que tenhamos luz e sombra. Eu chamei inclusive um companheiro para nos ajudar nessa aula aqui, que é o tão famoso Homem-Aranha. Observe esse Homem-Aranha. Ele tem luz e ele tem sombras. Como acontece isso? Que tipo de luz nós temos aqui para o Homem-Aranha? Antes de desenhar a luz, as sombras que você vê, você precisa treinar os seus olhos para ver como um artista. Você precisa observar como um artista, não como as pessoas comuns. Para as pessoas que não fazem arte, a luz, a sombra, ela é tão natural que ninguém observa ela enquanto desenho. Então comece a observar os desenhos, as pedras em volta, árvores, mesa, cadeira. Esses objetos, eles emitem dois tipos de sombra. Uma sombra projetada, que é a sombra que é projetada a partir da luz, a partir da fonte principal de luz, e a sombra do próprio objeto. E aí você tem vários tons de sombra, você tem vários tons a partir também do nível de iluminação. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas primeiro eu gostaria que você entendesse o seguinte: uma sombra nada mais é que um degradê do preto para o branco. Esse degradê você vai treinar a sua mão de desenhista, pegando vamos fazer aí 10 quadrinhos. Faça um traço, um outro traço paralelo e divida isso em 10 pequenos quadrinhos. O primeiro quadrinho você deixa ele completamente preto, completamente enegrecido, preto 100%. E aí você vai misturando tinta branca. E aí você tem agora um segundo quadrinho com 90%. Ele já está um pouco mais claro, não é aquele preto tão escuro. O terceiro quadrinho você coloca a 80%, 70%, 60% e assim vai até 0%, quando novamente já vai estar branco. Observa que você saiu do black total para o branco, dividido em várias graduações de tons de cinza. São 10, de 100% a 0%. Ok? Faça isso, treine isso, porque aí você vai estar sabendo, tendo conscientizado, vai estar inserido em sua mente o que é uma sombra a 100%, uma sombra a 30%, enfim, essas graduações de sombra você vai definindo a partir desse exercício. Você já vai treinando também a sua mão na pintura. Observe que se o seu objeto estiver iluminado por todos os lados, com luz muito forte, a tendência é que ele não apareça. Se ele estiver sem luz, por mais fraca que seja, por todos os lados, se estiver cercado de escuro, ele não vai aparecer. Então, o que faz o objeto desenhado tornar-se de um traço, de um círculo, por exemplo, de uma esfera, ela tornar-se volumétrica, visível, destacada, é a luz e a sombra. Nós estamos falando da mesma coisa sobre dois aspectos diferentes. Entenda, uma coisa é a sombra, a luz e a sombra do objeto. Todo objeto possui um ponto mais claro, um ponto de volume mais claro e um ponto mais escuro. É o que dá a profundidade, o volume no objeto. Então, atente-se para isso. O seu objeto ele deve conter luz em uma parte bem iluminada e sombra em uma parte menos iluminada. O que também pode ser ocorrer essa variação quando você tem dois pontos de luz diferentes no mesmo objeto. Aí fica mais difícil, né?
O que pode diferir também quando você tem dois pontos de luz ou mais em um mesmo objeto. Mas aí, para cada ponto de luz, você tem que dar um tratamento diferenciado de sombra, incidindo sobre o objeto. É só ficar atento que você vai desenvolver essa habilidade com o tempo. Isso é a sombra sobre o objeto. Agora existe a sombra projetada. Quando falamos de luz e sombra, nós falamos de duas coisas iguais, porém com aplicações diferentes. Nós temos que lembrar da sombra que dá volume ao objeto, em contraste com as áreas de cor, em contraste com a área, com o foco de luz, com o ponto principal de iluminação desse objeto. E nós temos a luz, a sombra projetada. Você pode observar que o Homem-Aranha projeta uma sombra na palma da minha mão. Essa é uma sombra projetada. E essa sombra depende do ponto de luz. E você pode ter mais de uma sombra projetada, como você pode ter mais de uma sombra no próprio objeto. A sombra projetada, ela é o prosseguimento da luz no espaço onde o objeto interrompeu a luz. Então, dependendo da distância que a sombra estiver também, se você tem, por exemplo, uma luz difusa ou uma luz incidente, também muda. Se a luz for muito forte, muito incidente, o traço da sombra na base, a sombra projetada, ela é dura, ela tem um corte rígido no contorno do desenho. Enquanto que se ela for uma luz difusa, essa sombra ela também se propaga de maneira difusa, ela não corta no seco, ela tem também uma propagação mais gradual. São detalhes que você pode ver aqui no nosso experimento na lateral aqui, são dos nossos exemplos e esses desenhos que eu estou fazendo para você observar. Então observa bastante. Primeiro, defina um ponto de luz no seu desenho e a partir desse ponto de luz toda uma propagação de volumes e de sombra. Com isso é bom lembrar o seguinte: nós podemos ter até 5 possibilidades, 5 variedades diferentes na luz e sombra. No objeto você tem o ponto de luz, ou seja, a parte onde a luz toca o objeto. Essa é a parte, é o ponto de brilho do objeto. E você tem a parte das sombras. Então você tem o ponto de luz e você tem a sombra básica, que é a parte mais escura. Você tem a parte de meio tom, que é um ponto onde nem chega a luz e nem está sombra total. É uma parte onde você tem meios tons. Esses meios tons você tem no objeto e na luz projetada. Na luz projetada também você tem a parte mais densa da sombra e a borda mais externa, que é a luz mais projetada, onde a luz projetou, você tem mais difusão dessa sombra. Então, lembre-se desses 3 pontos, tá? Ponto de brilho, sombra, meio tom, sombra projetada e difusão da sombra projetada. Isso tudo você está vendo no nosso exemplo aqui. Óbvio que nem todo desenho precisa ter esses 5 pontos. Porém, todo desenho precisa necessariamente ter um ponto de luz e uma sombra que vai dar volume no próprio objeto, e ele tem que ter também necessariamente um terceiro elemento de sombra, que é a sombra projetada. Você pode observar a partir do nosso Homem-Aranha aqui que você tem sombras no objeto, que são as sombras próprias, e você tem as sombras projetadas. A partir de um único ponto de luz, a sombra projetada, e ela se projeta no objeto, na superfície ou nos objetos vizinhos. Vamos colocar mais para cá para você observar como a sombra se projeta nos objetos vizinhos. Com isso você consegue definir a distância entre um objeto e outro, entre o seu objeto representado e a parede ou uma superfície. Mesmo que você não tenha uma reguinha aqui medindo isso, mas você consegue com isso dar a ilusão de distanciamento da peça. Olha só, ele está lá. E olha como os efeitos você tem que observar que essa mão ela gera uma sombra aqui,
essa mão ela gera uma sombra aqui. A partir do seu ponto de luz, nada pode ficar ao acaso. Luz e sombras é muito importante para o realismo do seu objeto. Veja que nessa posição já não aparecem as sombras lá na perna, mas aparece um raio de luz vazado aqui que vem desse ponto aqui, ó. Essa aula prática aqui, ela é ótima para você entender isso. Vamos lá, se eu mudo um pouco aqui, olha como já muda toda a configuração da sombra. Eu já tenho uma sombra, aqui por exemplo, olha esse ponto aqui atrás. Aqui atrás, nós já temos aqui aparecendo uma parte da luz que veio de trás. Aqui também nós temos já uma luz. Uma luz aqui, ó. Só um corte aqui no braço a partir da sombra que vem aqui, ó. Dessa parte do outro braço. Então, olha aqui o corte da sombra vindo. Nada pode ficar... O ponto aqui onde a luz deixa de dominar e a sombra passa a sumir, isso tudo é interessante para o volumétrico da peça. Então, ao fazer o seu trabalho, pensa principalmente nesses 3 tipos de sombra. A sombra própria, que é no objeto, a sombra projetada e a sombra projetada nos objetos paralelos, nos objetos do entorno, nos objetos do cenário, que seria esse tipo de sombra aqui. Esses 3 tipos de sombra vão ambientar o seu trabalho, eles vão trazer o seu trabalho para o chão, vão dar volume e muito mais realismo. Perspectiva e luz e sombra. Com isso você consegue ser técnico, você consegue mensurar a dimensão dos seus objetos, para que você não tenha um objeto grande demais ou pequeno demais dentro de uma mesma cena. Aí eu te pergunto, esse pincel, ele está nesse momento mais alto ou mais baixo que o Homem-Aranha? Isso tudo quem vai definir é o ponto de fuga, é a perspectiva. E a partir da perspectiva é que você consegue mensurar o distanciamento de um objeto ou outro. Lembre-se sempre das sombras, que é a partir do seu único ponto de luz. O objeto deve ter luz própria e sombra rebatida, sombra projetada. Porque sem a sombra projetada, ocorre o quê? O objeto está dissociado da base, do ambiente. Eu quero contar uma historinha bastante interessante da época que eu fazia computação gráfica para televisão. Como eu comecei há muito tempo atrás, eu sou pioneiro de computação gráfica em Mato Grosso, eu utilizava um programinha chamado Topaz e ele não me dava sombra automática, imediata. Hoje os programas mais avançados, mais modernos, você modela o objeto, imediatamente ao colocar a luz já aparece a sombra. Não, você tinha que pedir isso para o projeto. E aí, às vezes a bolinha passava pelo ambiente, mas ela não tinha sombra, então não havia interação, o objeto não estava naquele ambiente. Os iluminadores também hoje, quando vão gravar em televisão, eles têm uma preocupação muito grande em tirar sombras aqui, debaixo do queixo, enfim. Mas a sombra é parte da vida, ela é necessária. Onde há um objeto, onde há um volumétrico, há também a sombra. Onde há luz, há sombra. Então, não deixe jamais de se preocupar. Não ao dar o volume para o seu objeto, você tem que ter partes claras e partes escuras para dar essa noção de volume. Eu quero insistir bastante nisso. Luz e sombra são necessárias para que o seu desenho tenha um volume. A tridimensão você oferece através da perspectiva e do ponto de fuga. Pronto, você já criou a sensação de profundidade. Você já não tem, a partir do ponto de fuga, você já não tem mais um objeto bidimensional, ele já é tridimensional. Porém, para que ele fique encorpado na cena completo, você precisa de luz e de sombra. Então é isso aí, essa é a nossa aula de hoje, aprisionando a luz. Por que aprisionando a luz? Porque aonde eu amarrei aqui com os tons escuros, a luz está aprisionada. Se eu pegar uma tela e pintar ela em volta com o preto e for escurecendo, estou prendendo a luz. Então a parte iluminada, a parte onde a luz foi aprisionada, a tendência é que ela suba, é que ela dê volume. Então pontos claros são primeiro plano, pontos escuros são segundo plano.
Veja que é uma linha muito estreita que divide a perspectiva, o ponto de fuga da luz e sombra. Por isso que eu fiz questão de falar nisso na mesma aula. Vamos lá, vamos deixar bem claro para você entender. Para você dar perspectiva para uma peça, você usa ponto de fuga. Mas para dar volume, você usa luz e sombra. Na perspectiva, o ponto de fuga, o que está menorzinho e mais distante, o tamanho, a proporção dos objetos é que faz com que você tenha a sensação de distanciamento. Enquanto que na luz, a parte mais clara é a que está mais próxima. Recapitulando, na perspectiva, tamanho. Na mesma proporção, na mesma distância, mais luz ou menos luz. Se você tem uma coisa mais escura, é porque ela está, em princípio, mais distante dentro do mesmo objeto. Veja bem, a parte que está aqui, ela está clara, aqui está claro, mas aqui também está claro, porém está para você que está fazendo menos claro. Aqui você tem sombra, mas aqui você tem uma sombra mais pesada que aqui. Então, mais sombra, mais profundidade, menos sombra, menos profundidade, mais luz, mais proximidade, menos luz, menos proximidade. Ponto de fuga é você reduz o tamanho do objeto, ele fica menor. Ou você aproxima, ele fica maior. Isso para utilizar é ponto de fuga, tamanho do objeto dentro da sua tela. Agora, o objeto parado, você vai dizer que esse braço está no primeiro plano e que esse aqui está no segundo plano, aí você usa luz e sombra. Opa, a nossa dica de hoje para você que faz arte é o seguinte: não importa se você já seja profissional, quem é profissional também sabe muito bem do que eu estou falando. Para você que está iniciando, não despreze o básico. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que você não pode negligenciar aquilo que é mais importante na construção do seu conhecimento. Nós temos um curso básico hoje no ar que ensina essa coisa básica das artes, que é a luz e sombra, perspectiva, profundidade de campo, volumétrico, anatomia. Não custa, a internet hoje está recheada de tutoriais a respeito de cada desses elementos básicos das artes plásticas, da confecção de artes, da pintura, do desenho. O básico é importante, é como você querer ir para a universidade sem ter aprendido o beabá. Não menospreze o básico, estude, aprenda o básico para que você se solte mais depois. Para você, nesse primeiro momento de aula, copie, não tem problema, pegue um desenho de um artista famoso, copie, observe muitas obras de arte, faça o dever de casa, que é aprender o básico. O básico é importante, estude, até que você domine o porquê, a essência de cada coisa. Hoje a nossa aula foi sobre ponto de fuga, leia muito sobre ponto de fuga. Uma coisa que eu acho que é uma dica bacana também é você procurar tutoriais na internet sobre luz e sombra. Tem muita coisa, estude, olhe para as coisas, comece a olhar para as coisas e perceber nelas a luz, a sombra, mas não despreze o básico. Estude, aprenda cada detalhe, como fazer olho, como fazer boca, como fazer nariz, como fazer cabelo. Comece a observar as artes, como os outros artistas, que caminho os outros artistas famosos já tomaram ao pintar cabelo, que caminho eles tomaram ao pintarem roupas. Roupas também é um elemento bacana para você se especializar. Toda mulher tem o seu pretinho básico no guarda-roupa, porque as mulheres são inteligentes, elas sabem o valor do básico. Então, o que eu quero dizer com isso? Repito, reafirmo, estude o básico exaustivamente, aprenda o básico para que você tenha um lastro sólido com o qual você vai pavimentar o seu caminho da ousadia criativa no futuro. Por quê? Porque arte
cura. É necessário fazer arte, mas é necessário fazer arte com qualidade. No primeiro momento, não. No primeiro momento você faz anti-estressante mesmo. Você está exercitando manuseio de material. Mas a partir de um certo tempo, aprofunde-se e faça arte, cultive a arte, cultive o hábito de fazer arte, porque a arte cura. Uma coisa que eu quero te recomendar enfaticamente é a prática constante. Para você que tem interesse em se aperfeiçoar, em adentrar para valer no mundo das artes, para colher os benefícios curativos da arte, é a prática constante. De manhã, de tarde, de noite, compra um caderninho ou pegue folha sulfite, corta no meio, encaderna, sei lá. Tenha sempre um bloquinho na mão. Onde quer que você esteja, você está riscando. No metrô, no ônibus, sentado numa praça, num escritório enquanto... Eu tenho um amigo que tem uma mania anti-estressante. Quando ele está levando um chá de cadeira num escritório, ele sempre leva lápis e estilete. E ele fica esculpindo, ele faz lindas esculturas na cabeça de um lápis. É muito interessante. No seu caso, já que você é um desenhista, um artista, desenhe, trace descompromissadamente. Você não tem que fazer grandes desenhos, isso são rascunhos. Você vai treinar rapidamente, mas faça sempre, constante, esteja sempre pintando, porque a prática vem com a perfeição. Desculpe, a perfeição vem com a prática. Que o digam os grandes mestres das artes marciais, os grandes mestres das artes plásticas, enfim, todo e qualquer profissional sabe que a prática, que a perfeição vem a partir da prática. Não negligencie a prática, faça constantemente o seu trabalho artístico e você fatalmente vai adquirir proficiência nas artes que você escolher para fazer. Eu tenho um amigo que ele tem o costume de estar, sempre que ele vai em restaurantes, ele fica brincando, fazendo escultura com arroz. Ele faz desenhos no prato, o macarrão se torna uma arte. Isso não é incomum, né? Tem muita gente que faz isso, você tem várias referências disso aí no mercado artístico. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: faça arte com o que você tem à mão. Não fique esperando chegar um caminhão de tintas, um caminhão de telas especiais. Tem gente que só trabalha com ferramentas especiais. Negativo. Faça arte, pegue araminho, entorte araminho com alicate, faz pequenas esculturas, cole palitos de fósforo numa tábua. Não sei, a criatividade é sua. Mesmo que você opte por um único caminho artístico, eu vou ser pintor de tela. Ótimo! Mas experimente eventualmente outros materiais. Isso faz bem, isso exercita o cérebro, exercita a criatividade. Então não fique sempre no mesmo material. Brinque, troque de materiais de vez em quando e veja que resultados magníficos você vai ter. E de repente você descobre um grande talento. Eu, por exemplo, já trabalhei com biscuit, já trabalhei com argila, gosto muito de argila. Já trabalhei com canetas Bic. Logo nós vamos fazer um curso básico de caneta Bic, alguma coisa assim. Vamos mostrar mais essa coisa da caneta Bic. A caneta Bic tem um problema, ela desbota com o tempo a cor da tinta. Porém, nos dias de hoje nós temos o digital. Você fotografou, você digitalizou, acabou, é eterno. Então, você pode sim utilizar a caneta Bic para fazer grandes trabalhos. Mas o que eu quero dizer a mensagem desse momento é a seguinte: faça arte com o que você tem à mão. Não espere condições adequadas. Trabalhe, faça arte porque a arte cura. Querido artista, a dica para você hoje é a seguinte: não negligencie o acabamento, a qualidade do seu trabalho. Imagine uma mãe de família ali na cozinha fazendo o alimento do seu filho. Imagine ela descompromissada com o resultado. Ela vai ter alimentos menos saudáveis, ela vai ter menos nutritivos, ela vai alimentar de uma maneira menos bacana a sua família. Imagine um doce. Costuma-se dizer que quem faz um doce bem legal, que tem a mão boa para doce. Isso é fato.
essa energia que você coloca no seu trabalho, essa vontade, essa intenção de fazer o seu melhor. Faça sempre o seu melhor, faça sempre o seu máximo. E um outro detalhe, não viva de elogios. Elogios só servem até que você termine de ouvi-los. É muito bom para brilhantar, para acentuar o brilho nos olhos. É muito bacana. Porém, o seu elogio de hoje deve ser estímulo para o trabalho que você vai fazer cada vez mais aprimorado. Porque assim, se você for só um caça-elogios, você vai negligenciar o acabamento, você vai negligenciar, enfim, o conteúdo que você está colocando, a energia, a quantidade de energia que você está colocando no seu trabalho. Faça com vontade, vai para cima, não se preocupe com elogios, porque eles virão a partir do momento que o seu trabalho for autêntico e transmitir essa energia positiva de uma obra feita com muita vontade e muito carinho. Essa é a nossa dica de hoje, e a partir do momento que você faz uma arte com o seu total, isso vai lhe retornar em saúde, em mais vida. Por quê? Porque você já sabe, a arte cura. Fale menos e faça mais. Intenção de fazer uma tela, eu tenho vários amigos que até são bons artistas, mas estão sempre com uma grande ideia. Nossa, pensei em pintar uma tela assim, pensei em pintar uma tela assado. Olha, eu estou com um projeto gigantesco de arte, eu quero fazer uma pintura que vai transcender, que vai levar, mas nunca realiza. É apenas intenção. Então, uma arte, Rembrandt tem um autorretrato inacabado, está lá, só uma mancha. Aqui do lado você pode ver, é um autorretrato de Rembrandt. Só que essa peça não existe, porque ela não foi terminada, ela ficou só na ideia. Feito é melhor que perfeito. Faça o seu máximo, comece e termine uma tela, e não espere que você também só louros em cima disso. Faça, porque o trabalho vai falar por si. E seja humilde, mesmo sendo muito elogiado no começo de carreira, mas saiba que você precisa se aperfeiçoar a cada dia. Não se dê por vencido com a qualidade de um trabalho hoje realizado. Ficou fantástico? Parabéns! Amanhã a luta é por se superar, fazer melhor. Se você estiver sempre à busca de aperfeiçoamento, eu volto a repetir, feito é melhor que perfeito. Porém, antes de ser perfeito, tem que ser feito. Então, faça e faça arte, porque a arte cura.